2, 3. Mudaram. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim, tão diferente. Lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que pra sempre, sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. Aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar agora, tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Mesmo com tantos motivos. Mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Nem desistir, nem tentar agora, tanto faz. Estamos indo de volta pra casa. Essa canção é espetacular. Quando o André e a Claudinha decidiram trazer, eu fiquei encantado, porque essa música trata de tudo. Trata de tudo. E trata principalmente da capacidade de você entender que o melhor caminho a se fazer é o caminho de volta. O melhor caminho a se fazer é o caminho de volta. Volta para casa. Volta para si. Depois de tudo que você possa experimentar, o melhor caminho a se fazer é o retorno. E eu desejo que todas as experiências de vocês tragam vocês de novo para o lugar onde devem estar. Em casa. Em casa. Vamos ler. Com o celular não rola não. Boa noite. A leitura de hoje é Salmo 42. Quem quiser acompanhar, amém, tá? Vamos lá. Como a corça bramindo por águas correntes, assim minha alma brame por ti, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando voltarei a ver a face de Deus? As lágrimas são meu pão noite e dia. E todo dia me perguntam: onde está o teu Deus? Começo a recordar as coisas e minha alma em mim se derrama. Quando eu passava sob a tenda do Poderoso em direção à casa de Deus, entre os gritos de alegria, a ação de graças e o barulho da festa. Por que te curvas, ó minha alma, gemendo dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, a salvação da minha face e meu Deus. Minha alma curva-se em mim, e por isso eu me lembro de ti. Desde a terra do Jordão e do Hermon, de ti, ó pequena montanha. Grita um abismo a outro, com o fragor das tuas cascatas. Tuas vagas todas e tuas ondas passaram sobre mim. De dia, Yahvé, manda o seu amor, e durante a noite eu cantarei uma prece ao Deus da minha vida. Direi a Deus, meu rochedo: por que me esqueces? Por que devo andar pesaroso pela opressão do inimigo? Esmigalhando-me os ossos, meus opressores me insultam, repetindo todo dia: onde está o teu Deus? Por que te curvas, ó minha alma, gemendo dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei, a salvação da minha face e meu Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, querido Deus, para ouvir a Tua voz. Quero te pedir que Tu abençoes o Teu Filho com a mensagem que ele vai trazer, que ela seja tão maravilhosa, que possa entrar nos nossos corações, nas nossas mentes, e que faça
germinar a semente que for plantada para o bem, para a nossa edificação, para a propagação do Evangelho. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um de nós que está aqui, que a gente possa sempre ser um canal de bênção aonde a gente for. Nos abençoa nesse momento, abre as nossas mentes, nossos ouvidos e o nosso coração. É em nome de Jesus que eu oro, te peço e já te agradeço. Amém. Que maravilha. Gente, eu não sei... Opa, acabei de fazer um acidente aqui. Se tem gente lá dentro ainda, pode passar. Se tiver gente dentro da estação que está lá porque acha que não tem lugar aqui, eu ainda estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lugares. Então, às vezes as pessoas dizem assim, não é porque não tem lugar. Então, se estão me ouvindo aí dentro, essa não é a desculpa, né? E aí nesse salão, provavelmente o que vai acontecer é você ficar conversando. E eu acho que se você veio para cá para ficar conversando na hora da mensagem, você veio para o lugar errado. Podia estar num barzinho, muito mais legal. Eu, quando quero conversar com os amigos, vou para um barzinho, né? Acho muito mais bacana, né? Porque ficar tá quente, inclusive ali dentro tá quente. Hoje a chuvazinha veio e esquentou. Então, os que estão aí, por favor, venham e tem ainda 10 lugares aqui para você sentar. Bom, mas fiquem à vontade. É só uma exortação de quem quer o bem de vocês, e não uma determinação. A gente tem vivido coisas muito boas aqui na estação, mas uma coisa não mudou. Chega aos montes ainda as pessoas aflitas, atrás de cura, atrás de salvação, de alívio. E toda vida que eu escuto essas pessoas, uma coisa me chama a atenção. A maioria delas são religiosas, são pessoas da igreja, são pessoas da fé. E aí eu me lembro que houve um tempo, isso na minha infância, na minha adolescência, onde se tinha até um ditado que o povo mais feliz da terra era o povo crente. Já ouviram essa história? Já tinha ouvido falar disso hoje? É um povo feliz, né? É um povo feliz. Eu acho que esse povo feliz... É para ser, né? Exatamente, né? E eu aprendi exatamente isso, que esse povo é o povo mais feliz. Então houve um tempo aonde esse povo, o povo da fé, era um povo feliz. E essa era a marca deles. Mas com o crescer das aflições, principalmente desses indivíduos que estão dentro das igrejas, eu fico pensando, ou a galera que era feliz na minha infância, na verdade era só uma máscara, né? Não é verdade que eram felizes, ou aconteceu alguma coisa, onde aquela aflição típica do mundo fora da igreja, entrou também dentro do campo religioso, ou dos que atribuem a si a fé. O fato é que não tem mais ninguém que escape da angústia. Não tem mais ninguém que parece estar a salvo da aflição da alma. Deve ser por isso que as religiões orientais têm crescido tanto no Brasil e aqui nas bandas ocidentais. É uma outra tentativa de curar. Assim, já esgotou o cristianismo. Já não dá mais conta. Então vamos ver se Osho dá, se Buda dá, se Shiva dá, se alguém dá, se alguma coisa resolve. E a gente paga o que for para poder resolver essa aflição da alma. O fato é que em todo lugar que eu ando, eu consigo perceber o crescente número de pessoas afundadas na angústia. Eu sou um professor diferente porque as minhas disciplinas permitem que eu converse com os meus alunos, em especial a filosofia. E quando eu
converso, e eles encontram em mim um ouvido para também falar, o que vem a mim é impressionante. Eu estou falando de meninos de 6, 7, 8, 9, 10 anos já, expressando angústia, expressando aflição de alma. Uma coisa que parecia ser uma doença ou um estado de alma de adultos. Ninguém mais escapa. Esse salmo que a gente acabou de ler é um salmo que trata exatamente de um estado de alma aflita. E que é o retrato de alguém que tem fé falando da aflição da alma. O que a gente pode traduzir hoje por depressão, tristeza, angústia, as diversas causas e sintomas relacionados ao mal-estar de viver. Olha que expressão, mal-estar de viver. Freud, lá no início da psicanálise, já tinha escrito um livro chamado O Mal-Estar da Civilização. É ruim viver. Então a gente tem que fazer alguma coisa para não perceber que vive. Porque viver é ruim. Esse é o quadro, o cenário da maioria das pessoas. E provavelmente de alguns de vocês aqui. Então vocês têm que trabalhar muito. Vocês têm que se entupir de remédio, você tem que entupir de festa, você tem que entupir de relacionamentos, ou entupir de oração, para não perceber a vida, porque viver, como diz os verbos mais populares ou mais contemporâneos, ou a linguagem dos meus alunos, viver é foda. É o que meus alunos dizem. João 16:33, né? O mundo teria aflições. Jesus nunca prometeu que a gente não teria aflições. Pois é, só que a questão não de aflição nesse texto não é essa. Seria mais a do Jeremias, no caso, no livro de Lamentações? Isso, a aflição depressiva está presente em alguns salmos, em Jeremias, em alguns profetas. Não é a aflição que se refere, porque a mensagem de Jesus contraria um pouco isso. A gente vai já chegar nela, nessa lógica. Você quer falar alguma coisa? Sim, quando eu vi o tema da mensagem, eu gosto muito de ler a Bíblia sempre, mas também alguns estudos que eu faço em autores. E tem um livro que eu estou lendo do Max Lucado, que eu já leio há algum tempo, e toda vez que eu passo alguma situação, eu releio ele. E nesse livro, ele fala da experiência dele. Ele é um líder religioso, que em algum momento da vida dele, a pastora e esposa do mesmo, ela começa a ter uma depressão. Só que, por questão eclesiástica, por uma questão de aparência, uma pessoa quando se torna um líder religioso, ele não pode ter depressão, no sentido, porque ele tem que ser onipotente, onipresente, tem que ser Deus na terra, né? Então eu acredito que não. E aqui ele faz uma reflexão que mesmo com toda, eu não vou dizer murmuração, mas todo o sentimento, a dor que Jeremias tinha no livro de Lamentações, esse livro não saiu da Bíblia. Então ele faz a precisão que Deus talvez queira que a gente seja sincero, até mesmo na nossa questão de expelir aquilo que está doendo, aquilo que pelo menos é como eu lido com Deus. Eu lido sempre com sinceridade, eu não estou preocupado com a hipocrisia de parecer perfeito. Então eu acho que não na forma de murmurar, mas na forma, não que a gente também possa esconder alguma coisa de Deus, né? Porque é impossível. Mas acho que e quando ela teve essa depressão, toda vez que alguém perguntava se ela estava com depressão, se ela estava bem, em vez de responder normalmente que está bem, como todo mundo faz, ela dizia que não, eu não estou bem, estou passando por depressão, você pode orar comigo? E aquela manhã que ela começou a fazer isso foi o começo da depressão dela. Então eu acho que o livro da Lamentação está na Bíblia por algum motivo, que a gente desconhece, mas eu acho que faz sentido ele estar lá por isso. E essa sua fala talvez já esteja respondendo a razão pela qual está lá. A possibilidade de falar. Né? Está lá para ser falado. Até porque a Bíblia não é só a palavra de Deus aos homens, é a palavra dos homens a Deus.
Né? E esse estado que muitos religiosos não gostam de assumir para o mundo por causa de um modelo ideal de se viver, já é um problema em razão da falta de entendimento do que seja a causa da nossa aflição e como lidar com ela. O fato é que os religiosos em si e as pessoas em si têm muita dificuldade em lidar com esse tema. Muita dificuldade. E quando você vai para este salmo, e eu queria que você voltasse a ele comigo, o que você vai perceber nele? Você vai perceber nele que o salmista apresenta um homem que está em estado de aflição de alma e que lembra que foi feliz. Observe que o texto todo, ele faz menção a um tempo onde ele foi feliz. Um tempo. E quando eu vi essa expressão, no verso 5 ele diz, ele começa a recordar as coisas. Começa a recordar quando ele era feliz, quando ele estava na tenda do Todo-Poderoso. Aí eu percebo o que significa mesmo uma vida trágica. Uma vida trágica do ponto de vista da aflição, da alma, é justamente a vida onde a felicidade é uma lembrança. Tem coisa mais trágica que isso? Que sua felicidade é uma lembrança. E não é que a lembrança lhe faz feliz. Não é este o cenário aqui. Ele não está feliz porque lembra. É porque o único lugar de felicidade dele está em algum lugar que só pode ser acessado pela lembrança. Mas o que ele sente naquele momento é aflição. Não é o tipo de lembrança que gera gozo. Porque existe lembrança que gera gozo, né? Na verdade, lembrança em geral gera alguma sensação. Se de uma coisa ruim gera uma sensação ruim, se de uma coisa boa gera uma coisa boa. Mas esse tipo de lembrança que o salmista está se referindo aqui, não é desse tipo, daquela que atualiza algum sentimento. A lembrança do bem que ele está remetendo aqui no Salmo não gera um bem nele. Pelo contrário, quando ele volta a sua memória ao passado, o que vem como atualidade é uma pergunta. Onde tu estás, Deus? Porque quando você tem a sua felicidade no passado, é porque você está correndo sério risco de afundar sua alma em um abismo que talvez seja difícil tirá-lo de lá. Felicidade sem uma lembrança. Começo a recordar as coisas e minha alma em mim se derrama. Quando eu passava sob a tenda do Todo-Poderoso, em direção à casa de Deus, entre os gritos de alegria, a ação de graça, o barulho da festa. Tudo que eu tinha está lá atrás. Muitas pessoas que me procuram, este é o cenário da vida delas. Elas não têm uma vida, elas não têm um prazer, elas não estão felizes, elas têm apenas uma memória. Memória é essa que não atualiza nada, memória é essa que não gera nenhum bem, memória é essa que na verdade só faz ela questionar de por que então continuar? Porque se a minha vida ficou no passado, faz algum sentido eu permanecer com ela atuante no hoje? Qual é a pergunta que você acha que um suicida faz? Se tudo que de mim significa bem e bom está atrás, e nem sequer essa lembrança atualiza alguma coisa na minha vida hoje, ela não gera alguma coisa hoje, é porque eu não estou no hoje. Acabou. Esse é um cenário trágico, e o salmista apresenta exatamente esse cenário, só que em dois momentos bem distintos. O salmo se divide em dois cenários. Do verso 3 ao verso 5 tem um cenário, do verso 6 em diante tem outro cenário. Perceba, o primeiro cenário é um cenário de seca. Ele diz o seguinte: como uma corça que brame pelas águas, a minha alma tem sede de Deus. Qual é o cenário aqui? É de seca. O cenário é de quem está com sede. E acho que é um bom símbolo para uma alma aflita.
sedenta. Eu, por exemplo, estou com um pouco de sede agora, mas isso é nada que não se resolve facilmente. Mas quem já sentiu sede mesmo, começa a perceber, por exemplo, que é uma sensação ruim. O corpo começa a reagir de maneira esquisita, porque aquilo que no primeiro momento tem um caráter necessariamente fisiológico, começa a ficar psicológico. Você começa a perder um pouco a própria noção de realidade, de espaço. A sede pode começar a mexer com um local em você que se associa a um ambiente de angústia. O sedento é aquele indivíduo que está no limite do desespero. Não é à toa que a gente morre de sede. Porque o sedento é aquele indivíduo que está no limite, Sócrates. Naquele lugar, no limiar entre estou bem, estou vivo, estou aqui, posso ir a qualquer momento para um lugar onde eu não posso estar mais. Esse é o meu cenário. Ele está sedento. E quem está sedento quer o quê? Quer o quê? Água. Para saciar. Mas olha que coisa interessante. O outro cenário, do verso 6 em diante, o cara diz assim, ó, o 7, minha alma se curva, gemendo dentro de mim, esperando em Deus que o louvarei ainda. Aí no 7 diz, eu lembro-me desta terra do Jordão e do Hermon e da pequena montanha, onde um abismo grita a outro abismo, como um fragor das tuas cascatas, tuas vagas todas e tuas ondas passam sobre mim. A outra linguagem que ele utiliza inverte toda a lógica da primeira, porque ele agora não está falando de seca, ele está falando de enxurrada, água e muita, cascatas, águas que se derramam. Só que você acha que ao dizer isso ele está solucionando o problema dele? Veja que ele diz isso e fala, a minha alma está encurvada, gemendo dentro de mim. Por quê? Por que no outro cenário ele permanece tão aflito quanto no primeiro? Porque a aflição da alma não é ocasionada pelos ambientes externos. A alma aflita é que não consegue ver em nada externo aquilo que dê conta de lhe salvar. Então tanto faz se eu estou na seca ou se eu estou em águas correntes. Se eu estou aflito, eu estou perdido. Tanto faz. Sabe aquele cenário onde chega a sua mãe, seu tio, seu pai, seus amigos? Rapaz, para com isso. A vida é boa. E os caras te mostram uma lista enorme de coisas boas realmente que você tem. E que você olha e diz, é isso aqui, ó, é água muita. Porque tu começou falando da seca, tu começou falando que precisava. Aí vem aquela pessoa e diz assim, meu irmão, olha aqui o tanto de coisa boa. E a tua sensação é que aquelas coisas boas que as pessoas estão dizendo virou agora não mais uma água que te sacia, mas uma água que te afoga. E o segundo cenário é de completo afogamento. O sujeito agora está afogado. E afogado em quê? Afogado em sua própria aflição, que não consegue fazer de nada algo bom para si. Porque aquele que é aflito não consegue fazer nada virar um bem para si. Por isso que as famílias sofrem tanto quando convivem com aflitos, porque elas não podem fazer nada. Elas moram, elas fazem bolo, café, vai cafuné, andam junto, ligam, fica colado e não te ajuda. E por que não te ajuda?
Porque a tua alma aflita é que determina os cenários. Porque observe, não são os cenários que determinam tua alma, é tua alma que determina o cenário. Tu viverás a realidade que tua alma projetar. Tanto faz se na escassez ou na bonança, tanto faz se tendo ou não tendo, tua alma define o cenário, tua alma determina as lógicas. Isso é uma alma aflita. Se você nunca viveu isso, então você, louve a Deus, você não passou ainda por uma aflição de alma. Você talvez tenha passado por algumas aflições da existência, tipo, não conseguir pagar uma conta. Isso não é aflição de alma. Porque tem gente que começa a traduzir a aflição de alma por qualquer aflição. Não, meu amigo. E por isso que diz, rapaz, frescura, aflição é ter quanto para pagar. Uma pessoa que diz isso nunca experimentou o que é uma aflição de alma. É muito melhor, meu amigo, a todas as dívidas do mundo. É melhor você viver uma guerra civil do que ter que enfrentar uma alma ou conviver com uma alma aflita, que tanto faz se ela está na paz ou na guerra, ela já não vê outra coisa a não ser a sua própria dor. Ela não consegue sair daí. O cenário então aqui é de uma projeção de um indivíduo que, saindo dos dois cenários ou tentando escapar dos dois cenários, se depara sempre consigo mesmo. O aflito é alguém que convive miseravelmente consigo mesmo. Escute isso. O aflito é aquele que convive miseravelmente consigo mesmo. Vai viralizar essa frase, não vai? E aí, meu amigo? Para este indivíduo, nenhum cenário serve, nenhuma palavra serve. Não adianta mandar para ele no WhatsApp, não adianta ligar, não adianta, meu amigo, não adianta. Ele vai transformar tudo isso em águas que lhe afogam. Águas que lhe afogam. Porque o caminho do aflito é tenebroso. E em geral, quanto mais você tenta falar com o aflito, mais ele desenvolve algo trágico, que é a chamada autopiedade adoecida. Ele começa a gostar de ficar naquele lugar, e é um gostar adoecido, não é um gostar gostando, é um gostar que ele não se percebe gostando, entende? É uma contradição, um paradoxo do ser. Ele começa a ficar naquele lugar onde todo mundo fala, e ele odeia que fale, ao mesmo tempo, se você não falar, ele odeia que não fale. Olha a agonia do aflito. Se você não falar com ele vai ficar muito mal, porque vai aumentar aquela sensação de, tá vendo? Ninguém, a vida é na merda, porque ninguém liga para mim, ninguém me entende. Aí quando enche um monte de gente ligando, ele começa a dizer assim, olha, não aguento mais, porque as pessoas não me entendem, elas falam, mas não me entendem. Perceba, quem não se entende é esse indivíduo. Não é que as pessoas não entendem ele não se entende, porque uma alma aflita não se entende, uma alma aflita não se enxerga, uma alma aflita olha tanto para si que cega-se em si mesma. Uma alma aflita perdida, completamente perdida. E é trágico, meus irmãos. É trágico. Talvez aqui agora tenha alguns me ouvindo nesta condição. Talvez alguns estejam me ouvindo ao vivo nessa condição. Talvez alguns vão me ouvir depois nesta condição. E aí, talvez diga assim, pô, sou eu. Pô, e aí? Sou eu. Eu sou esse cara. O que eu faço? Onde é que está a causa dessa minha aflição? Esses anos todos de atendimento terapêutico e pastoral, o que eu percebi que mais alimenta esse estado adoecido da alma são as nossas emoções. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. São anos ouvindo pessoas. Anos. E anos tratando de mim mesmo, como o primeiro paciente de meu processo terapêutico e pastoral. Porque saibam,
Eu não estou aqui agora como alguém que foi iluminado pelo céu, sortudo celestial, dotado de uma capacidade de lidar com as emoções e, portanto, ser um super-homem. Não. Pelo contrário. Talvez alguns de vocês, não sei, nem imaginam o tipo de gente adoecida que eu já fui. O quanto descontrolado emocionalmente eu já fui. E que consegui, talvez, de maneira dramática no sentido de ator, ocultar, bem ocultado de alguns, e só sendo revelado por aqueles que é impossível não se revelar, porque eles estão lá na hora que a fenda se abre e você manifesta que você não está aqui. Talvez em razão disso que o Yuri falou, desta imagem que se tem que ter. Mas hoje eu sou um indivíduo totalmente diferente. Quem convive comigo sabe. Eu posso dizer a você que eu sei o caminho da cura. Não porque eu li um livro, mas porque eu transitei por ele. E depois, como terapeuta, como pastor, eu fui percebendo nas escutas que eu faço das pessoas, que a grande questão em torno dessas doenças, seu Alexandre, e desse estado, está nesse si mesmo que se retroalimenta constantemente das próprias emoções. Um aflito alimenta-se o tempo todo do seu estado emocional e dá valor a ele. E dá muito valor a ele. O aflito, ele dá muito valor às suas emoções. Por isso ele diz tanto em relação aos outros: ninguém me entende. Ele dá tanto valor à sua emoção que ele vai olhar para o outro e dizer: ninguém me entende. E por que ninguém entende você? Simples, ninguém sente por você. Então, sob a lógica da emoção, nunca ninguém entenderá mesmo. Porque ninguém é capaz de sentir por você. A pessoa pode descrever quase que uma imagem, um autorretrato seu, e você vai olhar e dizer: não é isso. Mas é claro que não é, porque a sua lente é uma lente da emoção, e a lente da emoção é aquela que diz: o que eu estou querendo dizer não é isso. Mas se você traduzir o que você quer dizer, nem você sabe o que está dizendo. Porque na hora que você disser uma coisa, a pessoa diz: não, eu entendi. Aí você vai dizer: não, você não entendeu não, é outra coisa. Aí está: não entendi. Não, você ainda não entendeu. E vai ficar nesse ciclo infinito, sabe por quê? Porque o aflito só enxerga a sua emoção, e a emoção não tem linguagem clara. A emoção tem uma linguagem confusa. A emoção é um campo de confusão constante. Então aquele que é governado por ela é um ser confuso. Esse é o aflito. É por isso que hoje os remédios ajudam os aflitos. Sabe o que o remédio faz? Tenta baixar a emoção. É isso que o remédio faz. Está muito eufórico, baixa aqui, aí toma um remédio. Está muito depressivo, aumenta aí o estado de alegria dele. Então os remédios tentam equilibrar a emoção. Então perceba, onde é que está o problema do aflito? Na emoção. E mais que está numa crença, e aí é uma relação entre o que está na cabeça e o governo das emoções. Quando o indivíduo começa a dar amém, quando o indivíduo começa a dizer sim a esse governo de emoções, aí ele se instaurou, ele se fixou, ele se elegeu, ele se engessou no estado permanente de aflito. Ele é o eterno depressivo, o eterno triste, o eterno ninguém me entende, o eterno a vida é uma merda, o eterno, eu não sei porque eu estou vivo, o eterno, porque ele já se engessou ali dentro. Aqui é o salmista. O cara termina cada sessão dessa perguntando: onde é que está Deus? O
cara fala, aí vai numa lembrança, aí volta para onde é que está Deus. No final, lá no 10 ainda diz assim: por que me esqueces? Porque a sensação é essa mesmo, né? Que todo mundo nos esquece, inclusive Deus. Inclusive Deus. No entanto, as Escrituras dizem uma coisinha que pode alterar o rumo daquele que talvez consiga me ouvir hoje, que conseguir frear um pouco o governo das emoções para me ouvir. Romanos, capítulo 1, verso 17, que é uma citação de um texto do Antigo Testamento, diz o seguinte: o justo viverá da fé. Justo aqui é a palavra que eu vou utilizar hoje para aquele que não está no estado de aflição. Ímpio é o que eu vou usar para o aflito de alma. Justo é aquele que superou a aflição de alma. Justo é um indivíduo sereno, é um indivíduo tranquilo, é um indivíduo em paz. Ímpio é o indivíduo confuso, é um indivíduo como palha ao vento. Inclusive Salmo 1 diz: ele é como palha ao vento, é o confuso. O justo, ou na linguagem que estamos utilizando, aquele que vai deixar o estado de aflição de alma, é aquele que vive da fé, que vive por meio da fé. Então perceba, não está dito em nenhum lugar, e você pode viajar pelas Escrituras inteiras, e não só viajar pelas Escrituras, você pode inclusive consultar qualquer ambiente de pessoas curadas. Não vai ter nenhum lugar onde as pessoas que estão em estado sadio de existência estejam dependendo das emoções, estejam regidas pelas emoções, estejam sob o controle das emoções. Elas estão sob o controle de outra dinâmica, sob a regência de outra dinâmica, que aqui Romanos chama de fé. E o que é fé, gente? O que é isso que faz o justo viver em paz? O que é fé? Fé não é uma lembrança, para começar. Fé não é uma lembrança. Ai, no tempo que quem tem fé não vive de lembranças. Porque quem tem fé não vive de passado. Fé não é uma lembrança. Não esqueçam isso. Fé não é uma lembrança. Não é uma coisa para você ficar tirando do armário na hora da tristeza. Não é uma caixinha de promessas que tem que consultar na hora que vai mal. Fé é uma certeza. Fé é uma certeza. Romanos 11:1. Fé é a certeza. Certeza. Nossas emoções precisam ser subordinadas à nossa fé e não o contrário. Não é a sua fé que tem que ficar a critério de suas emoções. É sua emoção e o conjunto delas que tem que ficar subordinado à sua fé. Ou seja, há uma certeza. Há uma certeza. Porque o homem que depende das emoções, Salmo 1, Sócrates, é o ímpio. Que é como lá no Salmo 1? Como uma folha levada pelo vento. Porque emoção, hora você está triste, hora você está feliz, hora você está para cima, hora está para baixo, hora que vai dar certo, hora não vai dar. É assim, é o exemplo típico da folha levada pelo vento. Aí aconteceu uma coisa, foi para ali. Não, aconteceu outra, foi para ali. Aí é carnaval, felicidade. Aí é quadro de cinza, aí é culpa. Aí é o indivíduo governado pela emoção. É o sujeito espalhado pelo vento das circunstâncias. Mais que isso, em Lucas capítulo 8, este homem é comparado como um solo infértil. Tudo que joga bem não dá certo, meu amigo. Jogue palavras boas, vai cair e vai ser mesmo que nada. Vai vir as aves das suas emoções e rouba as palavras boas. O indivíduo nesse estado, governado pelas emoções, você pode tentar lançar sementes de bem, não vai funcionar, o solo dele é infértil. Ele é comparado também em Mateus 7 como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Esse é o homem governado pelas emoções. E aí você pode dizer assim, mas pastor, o que você está dizendo é que um homem que tem fé não tem tribulação?
Inclusive, Paulo diz: somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Ou seja, um justo, alguém que depende da fé, tem tribulação. E é isso que Jesus diz. Jesus nunca disse que os que seguiriam a Ele seriam angustiados. A aflição lá em Jesus não é da alma. No mundo tereis aflições. Você vai ser perseguido, pessoas vão morrer, a situação financeira no país pode quebrar, você pode ficar desempregado, você pode perder a mulher, você pode perder um filho, enfim, você vai passar por muitas tribulações. A isto, um pregador que disser para você que alguém que seguir a Jesus não terá tribulação, esse é um filho de Deus. Filho de Deus. Porém, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem vive da fé, e eu quero que você escute isso com força no seu coração, não viverá angustiado. Muitas podem ser as atribulações do justo, diz 2 Coríntios 4, mas só uma coisa o destrói. Só uma coisa destrói o justo. Só uma coisa angustia a alma: a falta de fé. Só uma coisa destrói o homem: a falta de fé. Essa é a causa das nossas aflições. Não tem dúvida disso. Trocaria todos os textos de Freud, Lacan, Jung, toda a galera que estudou muito bem a mentalidade humana por esta frase: a causa de sua angústia, de minha angústia, da angústia do mundo, é a falta de fé. É a falta de fé. Sem fé é impossível vencer a aflição da alma. Sem fé é impossível vencer a aflição da alma. Por isso que se diz em João capítulo 3: sem fé nós perecemos. Diz em Marcos 16, sem fé já somos condenados. Diz em João 8:24, sem fé morremos em nossos pecados. Ou, se eu quiser atualizar essas palavras todas para a linguagem que eu estou usando hoje, e conectando com o Salmo, sem fé nós perecemos de sede ou morremos afogados em nossa própria angústia. Marcos 16:16. Só a fé salva. Escute isso. Só a fé salva você do seu estado aflitivo. Mas aí eu quero ler um verso em Jeremias 17, verso 7. Esse é um texto que me impacta muito, Sócrates. Jeremias 17, 7. Bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quando eu li esse texto, eu fiquei lembrando dos pregadores, mas pregador é osso. Com certeza você já ouviu essa frase milhões de vezes. Nada mais enganoso do que o coração. Já ouviu pregação várias vezes sobre isso?
Mas o cara esqueceu de ler esse texto anterior. Porque esse texto só faz sentido com esse anterior. O anterior vai dizendo, olha, o indivíduo que confia, ele é como uma árvore, que, meu irmão, pode vir a estação que for, ela está lá firme e forte. Esse é o cara, esse é o sujeito. Aí no fim ele diz, enganoso é o coração, para dizer o seguinte, sabe quem é o contrário desse cara? Sabe quem é o contrário desse forte? Sabe quem é o contrário desse indivíduo que em qualquer estação permanece firme? É aquele que confia no próprio coração, aquele que confia nas emoções, aquele regido pelas emoções, aquele que faz as emoções serem o seu senhor. Esse é um indivíduo incurável, diz o texto. Enquanto formos governados por nossas emoções, sem a direção da fé, acolheremos a aflição. Afinal, depois de tudo isso, fica parecendo que é simples. Poxa, é só isso? Então vamos para casa felizes da vida e nunca mais teremos aflição. Porque, se é que é só isso, basta a gente ter fé. No entanto, não é tão simples quanto parece, porque a maioria das pessoas que estão aflitas dizem ter fé. E aí, meu amigo, como é que fica esse negócio, Alexandre? Os cabas que estão aflitos dizem ter fé, só. E eu acabei de ler junto com vocês que as escrituras dizem que não bate esse negócio. Perceba a diferença, não é tribulação. Ora, o indivíduo que tem fé não pode estar em estado de aflição. Isso é contraditório à própria dinâmica da fé. Não pode. Porque, inclusive, o indivíduo que tem fé já passou da morte para a vida. Um cara que passa da morte para a vida, como é que ele vai se deter tanto na morte, se ele já passou da morte para a vida? O indivíduo que tem fé já não está mais nesse campo do mundo. Então, como é que o indivíduo vai ficar retroalimentando-se de desgraça? A foto bem na hora da água, não foi? Esse meu fotógrafo oficial. O fato é o seguinte, meu amigo, para que a gente entenda como é que o indivíduo que tem fé é esse sujeito curado, nós temos que primeiro entender o seguinte: o que você diz que tem, que é fé, não é, meu irmão, porque se fosse, você não era um lascado. Um lascado no sentido da aflição. Não era, meu irmão, não era, eu não seria, você não era. Enquanto eu não aprendi a ter fé, meu amigo, eu era um sujeito governado pelos meus próprios sentimentos. E o que eu tinha do meu lado acompanhando esse meu desgoverno emocional era, na verdade, um pacote de crenças, que a gente chama de religião. O que o indivíduo tem e que ele acha que é fé é crença, conjunto de doutrinas. É isso que ele tem. E conjunto de doutrinas não salva ninguém, meu amigo. Conjunto de doutrinas no máximo faz você ser um abestado. Porque você fica tão bitolado naquele conjunto de crenças que você não consegue mais olhar para a direita ou para a esquerda, diferente do seu conjunto de crenças. E você está ferrado na vida e ainda assim não sai do esquema, porque o conjunto de crença precisa manter você no campo da hipocrisia, como disse o Yuri. Então eu estou aqui ferrado, mas a minha crença está dizendo que eu não posso estar ferrado, então eu tenho que dizer para o mundo que eu estou bem, não estando. Isso é uma merda. Isso não é fé, gente. Fé salva. Fé é poder de Deus. Fé é uma potência dentro do homem para transformar a sua vida. Então, se você não tem isso ainda, você tem um conjunto de crença. Você tem uma religião. É só isso que você tem. Não tem outra coisa não. E aí, para você julgar se tem fé ou não, eu trouxe aqui algumas coisinhas para você fazer um juízo de si e de repente no fim decidir como é que você vai sair daqui hoje. Como eu disse, fé é o quê? Certeza. Fé é certeza. Fé não é lembrança. Fé não é repetição de palavras. Não adianta ficar diante do espelho dizendo: eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, mas eu sou rico. Ou eu sou feliz, eu sou feliz. Nada disso está acontecendo. Não é assim. Para de pensar, porque tem essas coisas, tem essas técnicas.
O cara no desespero faz tudo, não, meu amigo? Já fez, eu já fiz, aí tu faz um monte de coisa. O que tiver para se salvar dessa agonia da aflição, a gente faz. Mas fé não é repetição de palavras, fé é certeza, é convicção de alma. Agora, se fé é uma certeza e não uma crença, a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: é certeza de quê? Fé é certeza de quê? Que certeza é essa que me salva? Que certeza é essa que pode me tirar do campo de perturbação da minha alma? Qual foi a certeza que faltou ao salmista? Que certeza é essa? E eu vou dizer para vocês hoje qual é a certeza que me salvou e salvará qualquer um que tiver esta certeza no coração. Primeiro, Hebreus 11:6. Fé é a certeza de que Deus existe. Parece simples, parece estar resolvido o problema, mas você vai entender quando eu fechar o ciclo. Primeira certeza que habita o coração do homem que tem fé: Deus existe, meu amigo. Só que Deus existe não somente por existir. Diz Hebreus 11:6, Ele é galardoador dos que o buscam. Então, partindo deste princípio, desta certeza de que Deus existe, eu passo para a segunda, Mateus 10. Se Deus existe, quem é Deus? Ou como é Deus? Deus é aquele que tem domínio de todas as coisas. Escute só, isso não é teologia calvinista não, porque calvinismo nunca salvou ninguém, mas certeza salva. Deus é aquele que tem domínio de todas as coisas e nada está fora do seu controle. Nada. Porque em Mateus 10 diz: até os cabelos que eu e o Senhor perdemos das nossas cabeças foram contados. Está dito: nenhuma folha cai do alto se Deus não permitir. Até o cabelo de tua cabeça está contado. Então, se eu tenho certeza que Deus existe, Ele é Senhor sobre todas as coisas, e Ele tem domínio em todas as coisas, ora, isso me leva ao terceiro ponto de convicção. Esse Deus que existe e que é Senhor sobre todas as coisas, Ele se importa comigo. Mateus 10:31, porque depois que diz tudo isso lá em Mateus, olha como é que o texto termina. Se o Senhor cuida do trigo que vai para o fogo, do pássaro que vira alimento, tão mais cuidará de vós, porque o Senhor se importa convosco. Se eu então entendo que Deus se importa comigo, eu tenho um Deus que existe, um Deus que tem domínio sobre todas as coisas, e um Deus que se importa comigo. Ivo então está dizendo que cada coisinha que acontece é porque Deus quis? Não é isso que eu estou dizendo. Porque a partir do mês que vem nós vamos falar sobre liberdade. E a gente vai ver que existe contingência. No mundo dos homens existe a contingência. As coisas podem ser ou podem não ser no mundo dos homens. Nós, homens, estamos sujeitos à contingência, à sorte, ao acaso. Mas em Deus não. Para nós existe sorte, para Deus não. Não há sorte em Deus. Em Deus há providência. Em Deus há propósito. Mesmo que a gente, limitado por nossa finitude e ignorância, não consiga vislumbrar qual é o propósito de Deus. Em mim existe a contingência. Em mim pode ser que eu leve uma topada naquela porta, caia, taque minha cabeça lá naquele canto lá e acabou-se minha vida.
Em mim pode ser que me dê uma dor de barriga e eu tenho que parar aqui a palavra. Em mim pode ser um monte de coisa. Pode ser que eu esteja casado agora e daqui a meia hora a mulher diga, quero mais não. Em mim pode ser um monte de coisa. Mas em Deus não há esse campo de contingência. Em Deus, aquele que é, entendeu? Sobre todas as coisas, não há sorte, não há acaso, não há surpresa. Deus não é pego de surpresa. Deus não se espanta. Em Deus o que existe é propósito e providência. Eu é que não consigo vislumbrar plenamente onde é que está esse propósito, essa providência. Porque eu sou limitado. Porque eu sou finito. E aí, toda essa dificuldade de lidar com a soberania de Deus se resolve com uma coisinha. Como é que eu sei? Porque, Ivo, se eu tiver fé em tudo isso que você acabou de dizer, mas eu perceber que pode ser que eu consiga ou não consiga perder minha consciência, como é que isso me gera paz? Simples, para fechar o ciclo, você tem que ter fé no amor. Pois sem ele nós não teríamos como conviver em paz com a soberania de Deus. Como é que eu vou explicar um Deus de propósito para alguém que só perde? Como é que eu vou explicar um Deus que tem domínio sobre todas as coisas para um mundo tão caótico como o nosso? O resultado é ceticismo ou aflição. Existe um caminho. E o caminho é fé no amor. Fé no amor. Porque se eu acredito que Deus me ama, o que eu não entendo é só por causa da minha finitude e ignorância. E o que eu não entendo não me provocará nenhuma angústia, porque o que eu não entendo é descansado na certeza de que Deus me ama. O que eu não entendo encontra paz na certeza de que Deus me ama. E aí, quando eu estou neste campo, todas as minhas emoções se convergem para esse campo de fé. Isso não é discussão teológica. Isso é experiência. Feliz o homem que confia no Senhor. O nosso Senhor não é um poder que ama. Ele é o amor que tem todo o poder. É muito diferente. O Deus dos calvinistas é um poder que ama. Mas o Deus que nós servimos é um amor todo-poderoso. Um amor todo-poderoso. E em posse dessa convicção, eu quero concluir essa mensagem, deixando a Bíblia falar por si. Só que eu vou parafrasear Romanos 8. E se você hoje quiser, você pode sair com essa fé daqui. Como, Ivo? O único jeito que eu encontro para você ter fé é você pedindo. Não tem outro jeito de ter fé. Como é que eu tenho essa tua fé, Ivo? Eu não sei lhe dizer no manual. Mas eu sei dizer que Jesus disse que quem não tem, peça. Dai-me, Senhor, o teu Espírito. Faz-me crer assim. Porque eu preciso crer no teu amor. Romanos capítulo 8. Quem quiser acompanhar, fica à vontade, mas eu vou parafrasear. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que têm fé em Cristo Jesus. Olha só. Nenhuma condenação há. Nenhuma aflição há, nenhuma angústia há. Para com isso, meu irmão. Eu sei que se você estiver governado pela emoção, você vai ouvir meu para com isso, do tipo, esse cara não me entende. Então quem nos impede é você. Para com isso. Quem tem fé em Cristo Jesus não tem mais condenação alguma. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte que se manifestava em nossa angústia constante. Por isso não somos daquele que andam conforme a carne e as emoções, mas vivemos pela fé e temos a mente orientada pelo Espírito. A mentalidade sem fé é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz.
Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo, pois duvida sempre. Os que vivem na carne, sob o controle das emoções, não podem agradar a Deus e nem terem paz. Nós, contudo, não estamos debaixo deste domínio, mas do Espírito. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em nós. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em nós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente nos dará vida, e já sabemos que passamos da morte para a eternidade. Portanto, irmãos, não andemos submissos a nada que não seja a fé. Aleluia. Porque se viverdes assim, certamente, se não viverdes assim, certamente morrerão. No entanto, se pelo Espírito fizerem morrer a incredulidade, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste, escute isso, palavra do Senhor, vós não recebeste o Espírito que vos escravizaste, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória, o sofrimento e a glória futura nos guiarão. Estou absolutamente convencido, aleluia, de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, a esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. De modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Por isso, somos mais que vencedores. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas, a fim de beneficiar todos os que o amam. Estamos certos dos que foram chamados conforme seu plano, porque, aleluia, porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a igualmente justificou, e aos que justificou também glorificou. Hinos e vitórias são dados a Deus, porque Deus é por nós. E qual é a conclusão que chegamos então com isso? Diante de tantos fatos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos considerar juntamente com Ele gratuitamente todas as demais coisas? Você escutou isso? Ainda não, porque você vive como incrédulo, você vive reinado, governado por emoções que não traduzem verdades. Mas eu vou lhe dizer de novo: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos considerar juntamente com Ele gratuitamente todas as coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará?
Foi Cristo Jesus que morreu e mais antes ressuscitou dentre os mortos e está diante de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ansiedade? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti fomos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matador. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porquanto estou seguro. Você percebeu o tanto de vezes que falou certo, certeza, seguro, plenamente convicto? Portanto, eu estou seguro de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem quaisquer poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você crê nisso, você nunca mais será aflito. Nunca mais. O que você vai enfrentar talvez seja um problema químico, uma depressão que envolve seu corpo, mas sua mente ficará sã, governando. Se você crê nisso, quando todo o seu corpo se debater com as emoções fragilizadas, querendo lhe empurrar para um abismo de confusão, é essa fé, é essa convicção, é essa certeza que lhe tira do fundo e diz: você não é assim, você não é regido por estes tipos de poderes, você é alguém que foi eleito, alguém que é salvo, alguém que tem em si o Espírito Santo. Então não se renda, se levante, porque nem morte nem vida pode destruir isso. É essa fé que tem que governar vocês. É essa fé que tem que fazer vocês enxugarem o rosto quando o desespero bater. Porque vocês lembram, e não como quem ficou no passado, uma boa lembrança, mas como quem atualiza, de que até aqui Deus me ajudou. E aí dane-se o mundo. A convicção está em mim. E ninguém me destrói mais, porque eu já morri e vivo para um outro tipo de vida. A causa da sua aflição é a sua falta de fé. E a sua salvação é aceitar Jesus hoje. Quem quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Se você quer, levante sua mão e diga: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Fique de pé também. Quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Fique de pé. Eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. 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 Façam só por convicção. Não façam pelo amor de Deus porque os outros não fazem. Mas se for, eu quero. Porque eu estou em pé aqui porque eu não estava sentado. Porque se eu estivesse sentado, eu estaria de pé, não por força dos outros, porque eu preciso de Jesus. Que Ele me salve hoje e agora, ainda desse governo de emoções que tão de perto me rodeia. Mas eu não sou escravo de mim mesmo. Eu sou escravo daquele que me elegeu como seu filho. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, então tome este ato. Ao ficar de pé, quem já ficou, se
você quiser ficar com essa convicção, fique à vontade. Os demais permaneçam sentados orando por nós que estamos de pé. Nós juntos que estamos dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Salva-me de mim mesmo. Que eu não seja governado por mim e por minhas emoções, mas eu seja governado pela Tua palavra. Que o Teu sim e o Teu amém recaiam sobre mim. E que eu possa ter uma relação contigo. Eu convido aos que ficaram de pé a falarem com Deus. Enquanto ministramos neste lugar, faça a sua oração de entrega, faça a sua oração de confissão e receba a Jesus Cristo em seu coração. Porque se com teu boca confessares e em teu coração credes, será salvo. Será salvo. Eu confesso a Jesus o meu Senhor. Eu confesso a Jesus o meu Senhor. Eu almejo a Jesus. Aleluia. Ora vem, Senhor, pra bem perto de mim. E que o tempo nos conserve sempre assim, um vínculo de doce comunhão. Se você quer cantar, cante Maranata. Não apenas para curar minha doença, não apenas para curar minha doença, pois preciso celebrar tua presença, que é tão doce e tão vital para o coração. Deus, quantas vezes eu me sinto em um deserto, nessas horas é tão bom te ter por perto. consciente Estou que sempre estás comigo. Deus, quero sentir mais da tua plenitude, discernindo essa tão doce quietude, o prazer de te ter como meu amigo. Senhor, os teus filhos tiveram esse ato publicamente de se levantarem e dizerem: Senhor, eu preciso de Ti. Estão aqui com um propósito muito claro: vencerem a aflição da alma, a confusão das emoções, o desequilíbrio na própria vida. Nós precisamos que o Teu Espírito venha agora. Venha agora e assente-se no trono do nosso ser para nos governar. Que a minha mente não seja mais sujeita a mim mesma, mas que a minha mente seja cativa a Ti. Vem, Senhor, e se entroniza no coração de cada um dos Teus filhos, para que neste lugar de trono e de reino o Senhor nos salve na hora de nossa aflição. O Senhor nos livre na hora do nosso afogamento, que Tua mão esteja estendida dizendo: vem, Pedro, vem, homem de pouca fé. Quando eu não conseguir me sustentar na fé e minhas emoções vacilarem e afundar, que Tua mão me erga, me faça voltar a esse lugar seguro que é crer em Ti.
crer em Ti. Abençoa os Teus filhos, ó Deus. E em nome de Jesus eu ministro sobre cada um a cura. Cura, Senhor, os corpos cansados. Cura, Senhor, as mentes debilitadas. Cura, Senhor, as almas feridas. Cura, Senhor, aqueles que têm dependência de remédios para estarem equilibrados em suas emoções. Cura, Senhor, daqueles que já procuraram vários caminhos para se sentirem bem e ainda não se sentem. Cura, Senhor, cada um deles. Mas acima de tudo, mantém viva a fé dentro deles, para que eles se salvem no dia da noite. Que o Senhor te ilumine, guarde os teus caminhos, proteja os teus passos, que você vá bem, que sua semana seja boa, e que a fé reine absolutamente no seu entendimento, e que a paz do Senhor seja com todos. Não saia assim com seus irmãos. Maranata, ora vem, Senhor, pra mim.